Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos então lembrar que tem reunião de pais, não esqueçam de olhar, e também nós vamos fazer a correção da aula do dia de hoje, tá bom? Então hoje é dia 20 de maio, então para fazer a aula de hoje lá no roteiro, então estamos, olha lá, no dia 20 de maio de 2021. Araraquara, 20 de maio de 2021. Nome, colocar o nome de vocês completo com letra cursiva. Terceiro ano A, professora Fernanda. Não esqueça de fazer então o roteiro da aula. Depois eu passei um textinho bem legal para vocês conhecerem, um livro bem legal, né? A Joaninha Sem Pintinhas. Depois nós vamos para o livro de português, na página 97. Só então uma página. E esta é a página do livro aqui, ó, tá vendo? Página 97 do livro. Exercício 2. Leia o poema a seguir e responda as questões. O poema é o seguinte: J é para jacaré. Num festival da canção, o jacaré sentiu fome. Durante a apresentação, engoliu o microfone e os fios da televisão. Então, no festival da canção, o jacaré sentiu fome. Durante a apresentação, engoliu o microfone e os fios da televisão. Este poema é de Sérgio Caparelli, do livro Tigres no Quintal, tá bom? Então, letra A. Pinte no poema, ou você pode circular também, pinta bem clarinho, as palavras em que o S representa o som de Z. S com som Z igual zebra e azeite. Então, no texto aqui, ó, a gente encontra então a palavra apresentação e a palavra televisão, certo? São as duas palavras com S com som de Z. Apresentação e televisão. Mas é o S entre duas vogais, que a gente já estudou sobre isso essa semana. Então quando o S estiver entre duas vogais, ele tem som de Z. Letra B. Em sua opinião, o que torna esse poema divertido, engraçado? O que torna divertido o autor. O autor ele brinca com uma situação fora da realidade. Então ele cria uma fantasia, um jacaré que sentiu fome numa apresentação. E aí o que ele comeu? Ele comeu o microfone e os fios da televisão. Então é uma coisa divertida. Então você escreve isso, ó. O autor brinca com uma situação fora da realidade, uma fantasia. É isso que dá graça ao poema. C. Você sabe o que é um festival de canção? Sim. Você já participou de algum? Não, eu nunca participei. Acredito que vocês também não participaram. Então coloca sim e não. D. No espaço ao lado do poema, faça uma ilustração do jacaré e a situação que aparece nos versos. Então aqui, ó, você vai fazer o desenho de um jacaré, ó. Aqui, bem aqui. Desenhar e pintar, tá bom? Tá bom? Aí vocês vão seguir essa sequência. 3. Leia o outro poema dessa vez, uma quadrinha. Ele é um poeminha, quadrinha tem 4 versos, tá? 4 linhas, 4 versos. Completa essa quadrinha com a palavra que está faltando. Aí tem uma dicasinha no cantinho. Tá escrito assim, dica. Essa palavra rima com a última palavra do último verso. E é escrita com S, é uma escrita com S entre vogais. Então aqui, ó. Meu camelo fugiu em pleno deserto. Meu camelo fugiu em pleno deserto. Me deixou a ver navios sem mar por perto. São 4 versos, ó. 1, 2, 3, 4. Então a gente chama de uma quadrinha. Então a palavra que você vai colocar aí é deserto. Meu camelo fugiu em pleno deserto. Me deixou a ver navios sem mar por perto. Tá bom? Então essa parte é a parte de português de hoje. Certo? E aí depois a gente vai para a aula de geografia. Na aula de geografia eu passei 4 páginas. Ah, professor, ficou louca? Não, porque as 2 primeiras páginas eu passei para você ler, tá? Vai falar um pouquinho sobre os serviços públicos, tá vendo? Então essas questões aqui, ó, é só para você fazer uma reflexão
em cima das imagens, tá? Então, aqui tá falando sobre o que vai falar na unidade, né? Aqui, reconhecer a importância dos serviços públicos e os problemas causados pela falta deles. Reconhecer que o acesso de água potável é um direito de todos. Mencionar de onde vem a água consumida na sua moradia e se ela é adequada ao consumo. Então, vai falar um pouquinho sobre a água, sobre a energia elétrica, tá? Sobre como ela pode pouca água aqui no Brasil, compromete então o abastecimento também de energia elétrica, que vem das hidrelétricas, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho sobre também os resíduos produzidos nas casas, nas moradias, e falar sobre a quantidade de lixo que nós produzimos e o que a gente pode fazer para reutilizar e reciclar. E aí, nós temos duas figuras, tá? Uma menina bebendo água num bebedouro, certo? Hoje a gente não pode mais tomar água assim, né? Tá? E a menina está, acredito eu, numa escola bebendo água num bebedouro da escola. Então, que você observa em cada fotografia, e aí na segunda fotografia nós vemos então uma avenida iluminada, né? À noite, lá em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, certo? Então, quais serviços públicos você identifica aí? A água encanada, tá? A água que está saindo do esgoto, indo embora, também que está ali, com a menina bebendo água. E também nós vemos a energia elétrica, que aparece aí, tá? Um dos que aparece, né? Qual a importância desses serviços públicos? A vida na sociedade, certo? Nós precisamos de água. Mesmo que a gente não viva na sociedade, nós precisamos de água para viver, certo? E a nossa sociedade é uma sociedade que vive muito o quê? Abastecida por energia elétrica. Muitas vezes eu falo para os meus filhos, nossa, imagina se vocês tivessem vivido há 200 anos atrás, ou há 300 anos atrás, não teria energia elétrica, ficariam desesperados. Mas a gente não estaria acostumado com energia elétrica. Hoje nós utilizamos a maior parte daquilo que a gente tem dentro de casa, a gente, o quê? Abastece com energia elétrica, tá? Que outros serviços públicos você conhece? Aí é uma roda de conversa que a gente fala para começar o nosso conteúdo desse bimestre, tá? E aí a gente vai para a página 68, para a página 68 aqui do livro, ó. A importância dos serviços públicos, tá? Temos duas fotografias. Observe as fotografias abaixo e o que elas relatam. Então, é a vista da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, tá? Aqui, ó. Certo? Aqui e aqui, tá? Aqui tá tudo iluminado e aqui tá faltando luz nos prédios, perceberam? As fotografias retratam o mesmo local da cidade do Recife, né? A cidade de Recife, à noite. Uma está o quê? Todinho iluminados, sem problema de energia elétrica, na primeira, né? E a cidade está iluminada, perfeito. E na segunda, nós temos o apagão. Percebemos que existe a falta de energia por conta do apagão, tá? O que é apagão? É a situação em que há interrupção de fornecimento de água, de energia elétrica. Quando apaga tudo à noite, principalmente à noite, a gente fica desesperado, não é isso? Tá? Fica desesperado. Por quê? Porque a gente não consegue nem se enxergar dentro de casa. Nossa, e se estiver tomando banho, se estiver assistindo televisão, se estiver fazendo algo que está usando energia elétrica, aí piora mais a situação, né, pessoal? Então, em sua opinião, quais problemas gerados pela falta de energia elétrica em situações como é apresentado na fotografia? Vamos supor, quando acontecem esses apagões, o que pode acontecer? Já aconteceu isso na minha casa. Ó, queimar aparelhos elétricos. Por conta da pouca energia elétrica, fica acendendo e apagando, e aí queima os aparelhos elétricos, tá? Dentro de casa, pode dar até curto-circuito, porque acende e apaga, ou apaga de vez, né? E alguns aparelhos podem até o quê? Queimar. 2. A energia elétrica é importante no seu dia a dia? Eu coloquei que sim, porque a maioria dos aparelhos que utilizamos no dia a dia são elétricos. Olha só,
A geladeira ela é elétrica, nossa geladeira. Os celulares também a gente tem que o quê? Carregar com energia elétrica, bateria, tá? Bateria carregada com energia elétrica. As luzes à noite, a gente acende as luzes. Geralmente o chuveiro de vocês é um chuveiro elétrico, tá? Os computadores também, eles se abastecem com energia elétrica. Claro que existem outras maneiras que a gente vai ver que podem resolver esse problema. Se você tiver um chuveiro, você tem uma placa onde você aquece essa placa, né, que é uma placa, e você envia esse aquecimento para o chuveiro, que ele não é elétrico, então o que acontece? Você diminui a quantidade de energia elétrica que você utilizaria para tomar banho. Isso você pode fazer também, tá? Com placas de energia solar, tá? Então nós temos possibilidades de quê? De diminuir a quantidade de energia elétrica que nós utilizamos, certo? Mas a maioria de nós utiliza o chuveiro elétrico. O ferro elétrico também, as luzes, os ventiladores, o ar-condicionado, tá? Fogão para acender, né? A maioria dos fogões também de hoje se acende com energia elétrica. O forno elétrico também utiliza o quê? Energia elétrica. Então, nós utilizamos muitos aparelhos elétricos dentro de nossas casas, tá? A energia elétrica, então, é um serviço público, tá? E os serviços públicos são aqueles considerados essenciais para a sobrevivência e o bem-estar daquela comunidade, daquela cidade. Por isso, eles devem ser garantidos pelos governantes, pelas pessoas que governam a cidade, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos secretários e a toda a população. A população tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Ficar tranquila e ser o quê? Servida por estes serviços públicos. Por isso, eles devem ser garantidos, tá? E os profissionais que trabalham nos serviços públicos também devem ser valorizados e respeitados, tá? Nós temos vários serviços públicos aqui na cidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O fornecimento de água, o DAE, que é o Departamento de Água e Esgoto, ele fornece água, ele capta a água do rio e leva então para uma estação de tratamento de água. Ele trata essa água, o DAE, Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, e depois, através dos canos, a água chega até a sua casa e a casa das pessoas que moram aqui na cidade de Araraquara. Depois você utiliza essa água ela sai por um outro tubo, né, que é um tubo do esgoto, e vai então para o rio. E lá do rio eles recarregam de novo, mas antes de jogar no rio, existe o ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que eles limpam o máximo que eles podem a água do esgoto e aí jogam novamente para o rio. Então é algo cíclico, né, que é utilizado. A coleta do lixo. Toda semana, acredito que segunda, quarta e sexta, aqui no Vale, aqui perto do Vale do Sol, nós temos então que é a coleta do lixo. E aí o que acontece? As pessoas levam os lixos nos lugares certos. Nós temos também a coleta seletiva, que eles passam geralmente de sexta-feira e recolhem todos os lixos recicláveis para reutilizar esses produtos, tá? A educação, a escola pública. Nós estamos numa escola pública. O CAIC do Vale do Sol é a escola municipal, tá bom? É uma escola pública. Saúde, o postinho de saúde que nós temos no nosso bairro também é público, todo mundo pode usar. Os transportes, o transporte coletivo, que é o ônibus, só que você tem que pagar a sua entrada, seu ingresso, como se fosse, né? Sua entrada para você andar, mas o ônibus, todo mundo pode entrar no ônibus, certo? Segurança, os policiais, os agentes da segurança, né? Que fazem o quê? A segurança das pessoas, os policiais, as pessoas também que cuidam dos prédios, também fazem a segurança dos prédios aqui em Araraquara, tá? São exemplos de serviços públicos. E aí, vai mostrar um pouquinho na outra página algumas fotos de serviços públicos aqui, ó. Aqui nós temos um posto de saúde.
Aqui nós temos profissional fazendo coleta seletiva, tá? E aqui, ó, profissional asfaltando uma rua. Olha lá, asfaltando a rua. Então, são o quê? São funcionários que estão trabalhando para o bem público, para que todas as pessoas possam andar na rua, possam ter uma rua limpa, possam ter pessoas mais saudáveis. Então, precisa de bastante gente para trabalhar, então, em cada área dessa parte dentro da cidade, tanto de Araraquara como das outras cidades que vocês conhecem. Exercício 3. Quais dos serviços públicos apresentados abaixo? Então, tem uma listinha. Existem no lugar onde você mora? Então, eu fiz com vocês aqui para ver se vocês lembram. Ó. Primeiro, coleta de lixo. Lógico, é claro que eles devem coletar lixo. Imagina a rua toda suja. Se parar de coletar lixo, tanto lixo orgânico, que é o lixo que é o resto de comida, de papel higiênico, como lixo inorgânico, que é a coleta seletiva, tá? Depois, limpeza de ruas. Existem pessoas que passam limpando as ruas, que também são servidores, tá? Pessoas que limpam as ruas. Água encanada é água limpa e tratada que chega até a sua casa, tá? Energia elétrica, tá? Que é a CPFL aqui em Araraquara que cuida disso. Você paga, mas todo mundo pode ter então energia elétrica na sua casa. Aqui, olha lá, escola pública, que eu acabei de falar, tá bom? A professora é funcionária pública? Sim, sou funcionária pública, eu trabalho para a prefeitura. Aqui, hospital público. Lembrando, a Santa Casa é um hospital público, tá bom? A Santa Casa de Araraquara. Aqui, sinalização das ruas. Então, o asfalto, colocar placas, colocar a sinalização no chão, pintando aquelas faixas. Então, tudo isso tem a ver com o que? O serviço público. Aqui, transporte público, que são os ônibus escolares que vocês usam e os ônibus também o quê? Públicos, coletivos. Depois, na sequência, aí nós temos o policiamento, tá? Feito pela Guarda Municipal e também feito pela Polícia Militar. Polícia Militar, ela também é estadual e também é pública, tá? Só para vocês saberem. Tratamento de esgoto, isso daqui é muito importante, limpar a água que sai das nossas casas. Postinho de saúde, onde a gente trata a nossa saúde. A creche, onde as crianças ficam, tá? A creche também é um lugar muito importante dentro da nossa sociedade. 4. Em sua opinião, quais os serviços públicos existentes no lugar onde você mora, você vive, são essenciais? Não podem faltar? Eu acredito que o que não pode faltar são esses daqui, ó. Lixo, coleta de lixo, água encanada, tratamento de esgoto e energia elétrica. Esses daqui acredito que são os mais importantes dentro da nossa sociedade. Imagina faltar água em casa? O esgoto? Você dá descarga, não vai embora a sujeira? Você lavar a louça, não ir embora? Você colocar o lixo lá fora e ninguém levar, começa a deixar um monte de sujeira. Então, isso é o básico. É o mais essencial, acredito eu, tá bom? Nesse momento, tá? Você já pensou em quantas pessoas trabalham para que os serviços públicos sejam oferecidos nesses lugares? Quantas pessoas? Então, são muitas pessoas que trabalham para o bem público, né? Para a população, muitas pessoas. Policiais, professoras, enfermeiras, pessoas de vários lugares, agentes educacionais, secretárias, tudo para que essa máquina toda, o quê? Funcione, para que tudo dê certo, para que nós que estamos nessa cidade tenhamos o quê? Uma vida boa, para que você tenha uma vida boa dentro o quê? Desta cidade, a importância dos serviços públicos. Quando os serviços públicos não são oferecidos à população, o que se fazer? Então, a gente deve o quê? Procurar saber o que está acontecendo, né? Se informar, saber o que está acontecendo. Acabou minha energia, o que está acontecendo? Aí, o que eu faço? Eu vou lá e ligo para a CPFL para saber o que está acontecendo lá no 0800, certo? Beleza. Aí, depois, nós vamos para a aula de matemática. Na aula de matemática, nós passamos para vocês 3 páginas. Página 42.
Página 42 é aqui, ó. Tá? Essa página aqui. Certo? Então, olha lá. Adição com trocas. Então, tem as trocas do material dourado. Lucas e Caio foram colher amoras no quintal do sítio em que estavam para que pudessem fazer um bolo para a família. Lucas colheu 16 amoras e Caio colheu 25. Quantas amoras eles colheram? Então, o que eles fizeram? Eles juntaram. Então, 16 são uma barrinha de 10 e 6 pequenininhas. E o Caio pegou 25. Então, 2 barrinhas de 10 e 5 pequenininhas que tem aí no material dourado. E aí, ele juntou as pequenininhas formando 10. Então, formou mais uma barrinha de 10. E aí, o que formou o quê? Então, nós vamos ver, ó, o que aconteceu. Tá escrito bem devagarzinho, né? Ao trocar 10, que é aquele grandinho 10, cubinhos pequenininhos por uma barrinha, estamos trocando 10 unidades por uma dezena. Uma dezena, 10 unidades. Ficamos com 4 barras e um cubinho. 4 dezenas e uma unidade. Né? Não é isso? Ou 4 dezenas e uma unidade. Assim, uma dezena e 6 unidades, mais 2 dezenas e 25 unidades, é igual a 4 dezenas e uma unidade. Que é essa quantia aqui, ó, tá vendo? É assim, ó, tá vendo? Ou seja, 16 mais 25 igual a 41, tá bom? Ele tá fazendo, então, com o material dourado, essas trocas, tá bom? Aí depois a gente vai para a página 66 e 67, que a gente vai trabalhar um pouquinho de geometria. Vai entrar um conteúdo que chama vértices, arestas e faces. Então, eu peguei o cubo para vocês entenderem um pouco mais. Esse aqui é o cubo, tá bom? Essa parte aqui que eu fiz assim, ó, é porque ele tá atrás, não dá para você enxergar. Então, o que é vértice? Vértice é o encontro das arestas. Arestas aqui, ó, são essas linhas, ó, em marrom, tá? Tá bom? E os vértices são os encontros, tá vendo? Eu pintei de azul. Face é essa parte aqui, ó. Nós temos as faces do dadinho, tá bom? Então, olha lá, quantos vértices tem? Se você contar quantos pontinhos temos, nós temos 8 pontinhos, 8 vértices que se juntam nas linhas. São 12 arestas e 6 faces. Lembrando as 6 faces do dado, tá bom? Depois, exercício 1, aqui ó, da página 66, lá em cima, tá vendo? Esse prisma aqui, ó. Então, você vai fazer a mesma coisa, você vai pôr os pontinhos, né? E pensar nas linhas, tá vendo? Nas linhas, isso aqui é uma face só. Nesse prisma aqui, a gente tem o quê? Contando os pontinhos que juntam nas linhas, nós temos 10 vértices, tá? E aqui, 7 faces, 7 partes assim, ó, face, 7 faces do prisma. E 15 arestas. O que são arestas? São as linhas, tá vendo? As linhas que compõem esse prisma. Esse prisma, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5, é um pentágono. Tá vendo? Tem uma base de pentágono dos dois lados, tá? Então, 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Eu vou retomar isso aqui, que isso daqui é meio complicadinho para vocês entenderem. Depois, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Embaixo é quadrado, tá vendo? E aí, a mesma coisa, os vértices são as junções entre as linhas são as arestas e as faces, ó, tá vendo? Tá pintado só uma face. Então, nessa pirâmide nós temos, contando, 5 vértices, 5 pontinhos unindo, tá? 5 faces e 6 arestas. Aí depois nós temos esses elementos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui também é um prisma, tá vendo? Esse aqui é outro, tá vendo? E outro também, todos diferentes,
mas aí a gente tem que contar do mesmo jeito. O que é vértice? Vértice são os pontinhos, ó, os pontinhos que nós ligamos, tá? Se você conta cada pontinho, ó, são 6 vértices que já estava escrito aí. 5 faces e aqui 9 arestas, tá? Esse daqui, segundo, são 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Esse daqui, ó, laranjinha, são 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. E esse outro aqui, né? 7 vértices, 7 faces e 12 arestas, certo? E aí a gente vai o quê? Trabalhar em cima disso daqui para vocês verem. Eu vou tirar uma foto e vou colocar também no grupo para vocês verem melhor, tá? Depois a gente já explicou sobre o cubo. Então, o cubo, na página 67, pensando o seguinte, nós temos 6 faces, ó, 6 faces aqui, ó, tá vendo? Tem uma face pintada. Nesses vértices aqui, ó, que é a junção das linhas, nós temos 8 vértices e arestas, nós temos 12 arestas, tá bom? Aí, depois do exercício 2, Caio, Aline e Bruno observaram o modelo de cubo e fizeram algumas afirmações. O Caio falou, uma aresta é o encontro de 2 faces. Certinho, tô lendo aqui, ó, tá? A fala desses personagens aqui na página 67. Depois, a Aline falou, um vértice de um cubo é o encontro de 3 arestas. Certinho, tá? Depois ele falou, o Bruno, cada face de um cubo é um triângulo. Não, cada face de um cubo, o que é? É um quadrado, ó. A face do cubo é um quadrado, não é um triângulo. Tá bom? E aí depois, no livro de arte, na página que eu pedi para vocês, 26, página 26 do livro. Pedi para vocês lerem e pedi para vocês também, ó, desenhar aqui, ó, na página 25 esse berimbau aqui, ó, no caderno, para vocês lembrarem do berimbau. Ontem eu passei para vocês o Naná Vasconcelos fazendo um solo de berimbau, tá? Então, olha lá, para tocar berimbau deve-se bater com uma vareta na corda e também pressioná-la com uma pedra ou moeda. A cabaça serve para amplificar o som produzido pela corda. O cachixi, pequeno chocalho feito de palha trançada, geralmente é usado como acompanhamento. O som do berimbau é produzido quando a vareta percute, ou seja, bate na corda de arame esticada, ou não pela pedra. Por essa razão, ele é considerado instrumento de corda percutida. E aí mostra os instrumentos, os tipos de instrumentos. Instrumento de corda, tá? Que aí mostra o violino, produzem som de vibração de uma ou mais cordas presas em extremidades. Instrumento de percussão, que você vai lembrar da bateria, do tambor, do pandeiro. Instrumento de sopro, você vai lembrar da flauta, que tem o sax, que produz som através do ar. E instrumento de teclas, que aí aparece o piano, o teclado, o órgão, tá? São instrumentos de corda, percussão, sopro e teclas, que a gente já viu a semana passada. Tá bom, pessoal? Depois eu vou tirar a foto do exercício de matemática para vocês lerem melhor, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.